Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e hoje eu vou conversar com vocês sobre experimentos com dois fatores, mais especificamente delineamento inteiramente casualizado, e eu vou interpretar a saída, os resultados do software R. Eu copiei a saída do R aqui no arquivo do Word para eu explicando para vocês. Bom, vamos iniciar com a primeira coisa que aparece, quadro de análise de variância. Nós temos essa primeira linha de carga com um p-valor de 0,5. Toda vez que o p-valor for maior que o nível de significância, que no nosso exemplo é de 5%, que seria 0,05, então toda vez que ele for maior, significa que eu aceito H0. Então, para essa primeira linha de comando da carga, as hipóteses a serem testadas são essas. H0, todas as cargas apresentam o mesmo tempo de resposta, contra H1, pelo menos uma das cargas apresentou um tempo de resposta diferente. P-valor maior que alfa, aceito H0. Aceitar H0 significa que, de maneira independente, obviamente, né, sem considerar influências de processador, quer dizer que as cargas apresentam, independente da carga, o tempo de resposta é o mesmo. Então, seria essa. Esta segunda linha escrito processador, p-valor 0, bem menor que o nível de significâncias, então quer dizer que eu devo rejeitar H0. Toda vez que o p-valor for menor do que alfa, menor do que 5% no nosso caso, a gente deve rejeitar H0. Quais são as nossas hipóteses? Então, essas duas aqui representam essa linha do processador. H0, todos os processadores apresentam o mesmo tempo de resposta, contra H1, pelo menos um dos processadores apresentou um tempo de resposta diferente. P-valor menor que 5%, nesse caso, rejeita H0. Se rejeitamos H0, ficamos com H1, que significa que pelo menos um dos processadores apresentou um tempo de resposta diferente dos demais. Agora, o principal e mais importante, a interação carga versus processador. P-valor menor que alfa, então isso significa que devemos rejeitar H0. Quais seriam as hipóteses para essa linha da interação? H0. Não existe interação entre carga e processadores. Significa que esses dois fatores são independentes. Contra um H1, que existe interação entre cargas e processadores. Quer dizer que um fator tem o seu comportamento alterado por causa do outro fator. Nosso p-valor da interação menor que alfa rejeita H0, ficamos com H1. Então, o que ele está me dizendo? Que esses dois fatores, um depende do outro. O resultado de um afeta o resultado do outro. E aí, toda vez que a nossa interação for significante, eu vou até deixar em vermelho aqui, toda vez que essa linha da análise de variância tiver um p-valor menor do que alfa, que significa que eu devo rejeitar H0 e ficar com H1, isso significa que os fatores são dependentes. Então, toda vez que isso acontecer, eu devo desprezar a análise individual de carga e individual de processadores. Então, o fator A e o fator B eu devo ignorar. Por quê? Porque essa linha está considerando o efeito de carga sem considerar a influência do processador. Então, esse resultado não é verdadeiro quando a interação for significativa, certo? E a mesma coisa para o processador. Quando a interação for significativa, a linha, estudar processador isoladamente não faz sentido, porque um fator influenciou no resultado do outro. Então, toda vez que a interação for significativa, você não deve estudar os fatores de forma isolada, porque não vai ser verdadeira essa resposta, certo? Então, se a interação deu significativa, você vai falar,
os fatores são dependentes, existe interação entre eles. Então, o que você vai fazer agora? Interpretar somente a interação. Antes de a gente partir para a interação, falar do teste de normalidade, p-valor maior que alfa, aqui tá fácil porque já vem a resposta, né? Os resíduos podem ser considerados normais. Lembrando que para um teste, um experimento com 2 fatores, a gente não tem nesse pacote teste para homogeneidade de variância, certo? Então, como a nossa interação deu significativa, no próximo vídeo eu vou interpretar junto com vocês o desdobramento dessa interação, tá joia? Aguardo vocês no próximo vídeo, até mais!